Eu tô prestes a explodir, a perder a cabeça. Sabe quando você tem essa sensação que tudo que acontece te irrita? Ou então tem aquela pessoa que pisa muito na bola com você e qualquer coisa que ela faz, às vezes ela nem faz algo tão grave e você já fica esquentado, você já fica meio sem paciência. Quando você tem que repetir muitas vezes a mesma coisa. Bom, tem várias explicações para isso, mas existe também o lado bom desse limite, quando você cruza essa linha. Quando você, por exemplo, está na academia e aí você está pegando um peso e, por exemplo, eu vou dar um exemplo na minha experiência, tá? Eu estava pegando 50 quilos de cada lado no supino. É só uma experiência, só para vocês verem. E eu e os meus primos, a gente sempre foi de competir na academia, né? A gente sempre foi de ver quem pegava mais peso. E em diversos exercícios diferentes, eu vou dar o exemplo do supino. O supino reto no banco. E eu chegando nos 50 quilos de cada lado fora a barra, qualquer meio quilo que você aumente, qualquer 1 quilo, que era o meu limite no caso, qualquer 5 quilos, já faz uma grande diferença na, 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 na distribuição, nessa questão de você já ter cruzado a linha do seu limite. Onde eu quero chegar? Que 5 quilos, para quem pega 50, não é nada. Agora, 5 quilos com mais 50, que pode ser o seu limite, é algo desafiador. E é aí que a gente começa a evoluir. É claro que é só um exemplo, mas eu vou dar um outro exemplo que eu ouvi outro dia que eu achei bem legal. Um corredor de Fórmula 1, ele, para diminuir 1 milésimo, 1 décimo de segundo, 1 décimo de milésimo, sei lá qual é o jeito certo de pronunciar, ele tem que batalhar muito, ele tem que treinar muito e melhorar o seu desempenho também durante a corrida, percebendo melhor a pista, né? A, a situação de chuva, se não tem chuva, como é que tá, se os pilotos estão agressivos, enfim. Quem viu a série do Senna, inclusive, deve estar entendendo bem o que eu estou falando. Então, essa percepção sobre esse 1% a mais que as pessoas falam, faça 1% a mais do que você fez ontem. Melhore 1% a cada dia e você vai melhorar 365%. O que, no fim, a gente pensa é que se você fizer sempre esse 1% a mais, se você sempre cruzar a linha do seu limite, seja por algo bom ou por algo não tão bom, você vai estar indo para uma situação além do que você esperava. Agora, trazendo de volta ao raciocínio do começo. Quando a gente está no limite com alguém, com alguma pessoa, qualquer 1% a mais que ela fale, você estoura, você perde a paciência. Qualquer. Ou então, uma pessoa. Eu já vi exemplos de pessoas que já foram assaltadas, que já foram surpreendidas na rua por um bandido. E aí elas ficam com um medo, com um limite muito mais baixo. E aí aquele 1%, por exemplo, uma pessoa passando do outro lado da rua com determinada vestimenta, ou se a rua está muito escura. Então, esse cruzar de linha para esse tipo de situação, para essa pessoa, é muito grave. Então, cada um tem o seu cruzar de linha, cada um tem a sua virada de chave, o seu 1%. E eu consegui emagrecer quase 40 quilos, passando 1% todo dia. Todo dia eu ia para academia sem fazer esteira, sem correr, sem bicicleta, sem fazer uma dieta desastrosa para o meu corpo, para minha mente, para o meu humor. Eu todo dia ia para academia e eu consegui transformar o meu corpo em massa muscular. É claro que agora, hoje, eu estou acima do peso de novo porque com a rotina, o dia a dia, né, cuidar das crianças, casa, ir trabalhar, estudar, eu não tenho tanto tempo para treinar, mas eu tô voltando e tô
conseguindo tempo para isso. A gente tem que fazer por onde, tem que arranjar tempo. É prioridade. Mas eu consegui, nessa época que eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos treinando todos os dias. Todos os dias. E eu consegui emagrecer esses 40 quilos só treinando, só musculação. Vou ver, inclusive, não consegue, né? Se eu consigo colocar um comparativo aqui de como eu tava e como eu fiquei. Eu saí de 120 e cheguei nos 80 e poucos quilos, quase 40 quilos, e eu tava bem definido. Então, tudo isso para dizer que esse seu cruzar de linha, seja no marketing digital, seja para conquistar um bem novo, material, um notebook, um carro, um apartamento, seja para passar na faculdade, seja para passar em um concurso público, ou até esse cruzar de linhas para pessoas que você não tolera mais na sua vida. Você tem que descobrir qual é o seu cruzar de linha e todos os dias cruzar essa linha, porque cada vez mais a gente vai aumentando esse limite. Usando até esse exemplo de uma pessoa que eu conheci que depois que ela foi assaltada ela ficou com síndrome do pânico. Nesse caso, o cruzar de linha dela ficou muito mais baixo, ficou muito mais curto, muito menor. Então, toda vez que ela tinha uma situação semelhante ao que ela viveu, ela já entrava em desespero, ela estava com síndrome do pânico. Então é muito louco isso, porque o que era normal para ela, de repente, andar numa rua escura, estava de noite, um pouco mais tarde, passou a não ser mais normal. E é claro que hoje em dia não dá para ser realmente normal, né? Hoje em dia todos os lugares estão perigosos e a gente não pode dar sorte pro azar. Mas o que eu quero dizer para vocês é que esse cruzar de linha mudou. E às vezes é por um bom motivo, às vezes é por um mau motivo. Nesse caso foi por um mau motivo e o cruzar de linhas dela ficou menor. A linha dela ficou mais perto, não ficou tão longe. E esse cruzar de linha não é interessante, não é bom, porque você sempre está com medo, em desespero. Te deixa em alerta também, por um lado, mas você sempre está com medo, você nunca está em paz. Quem tem depressão, síndrome do pânico, enfim, borderline, qualquer coisa do tipo assim, vai entender o que eu tô falando e deve ser realmente horrível, horripilante essa sensação, essa situação. Nada pior do que a gente não ter a mente saudável. E a sua mente é o guia, né, da sua vida. É muito louco como a mente é uma prisão ou muitas vezes é um avião que te leva para lugares que você nem imagina. Eu conheci um rapaz que ele tinha depressão, tem depressão na verdade, e ele no auge da carreira dele, estava com 30 e poucos anos, ganhando bem, deu uns 5 minutos, ele acabou cruzando alguma linha. E é claro que esse cruzar de linha, então vamos imaginar assim, eu vou até dar um exemplo aqui com o Samsung Notes que coloquei aqui no computador. Então vamos imaginar que aqui tem uma pessoa, tá? Maravilha. E aqui é a linha que essa pessoa tem que cruzar. Quando essa pessoa ela vai caminhando ao longo da vida, vivendo situações do dia a dia, ela vai chegando cada vez mais perto dessa linha. No caso desse rapaz, o que aconteceu? Ele foi tendo situações na vida dele que foi chegando cada vez mais perto dessa linha. O que fez quando ele cruzou, quando ele acabou cruzando essa linha, ele teve um surto psicótico, não sei o que aconteceu, eu tinha contato, na verdade, com o pai dele, né? Ele me contou. Mas quando ele cruzou essa linha, o que aconteceu? Ele surtou, não quis mais sair de casa, saiu do emprego, que ele ganhava muito bem, se trancou no quarto e hoje ele se alimenta dentro do quarto escuro, não sai pra nada. O pai tem medo que ele faça alguma besteira, né, com a vida dele. E aí, como que você explica isso? Como que você... qual foi o momento
da vida dele que isso aconteceu. Não é um momento, são vários momentos. São várias coisas que fazem a gente chegar perto desse cruzar de linha. Seja por alguma coisa boa ou alguma coisa ruim. Você entende isso? É muito louco. Porque a gente não sabe. Quando eu entrei em depressão, várias coisas me fizeram chegar perto desse cruzar de linha. E quando aconteceu a pandemia, quando eu cruzei essa linha, eu já estava num buraco muito fundo, muito fundo. E aí, para eu sair, para eu perceber, claro que tiveram várias coisas, e um dos gatilhos finais foi a pandemia. Foi ficar isolado, foram várias coisas durante o processo, mas a pandemia foi o gatilho final. E aí eu entrei num buraco tão fundo que para eu perceber tudo isso, precisou de tempo, de amadurecimento, de muita conversa, acompanhamento profissional. E o melhor de tudo foi o trabalho, foi ocupar minha mente com pessoas do meu lado que ajudaram a me levantar. Então, onde eu quero chegar? Deixa eu fechar aqui, pronto. Onde eu quero chegar? Que muitas vezes esse cruzar de linha pode ser uma referência para algo bom ou para algo ruim. Você precisa saber qual é o seu cruzar de linha. Agora, falando de coisas boas, como eu estava falando, por exemplo, da academia. Quando eu pegava 50 quilos no supino de cada lado, ó, o peso aqui e o peso aqui, 50 quilos de cada lado, sempre que eu adicionava 5 quilos, que eu experimentava aumentar mais 5, eu chegava a tremer de tanta força que eu fazia. Eu precisava de ajuda para fazer esse exercício. Mas eu pedia para que ajudasse o mínimo possível, para que eu tivesse uma força vindo de mim, né? Não uma colaboração diretamente da pessoa. Não que aquela pessoa me compensasse. Eu não queria que ela me compensasse. Não adianta fazer os 55, aumentar 5 quilos se eu não estou fazendo sozinho, né? Se eu estou fazendo com 50% da minha força, 50% da ajuda da pessoa, não tem coerência, né? Então eu pedia para a pessoa fazer o mínimo de força possível e aí eu alcançava um 1% a mais. Eu alcançava um nível de força que eu não estava acostumado e eu ia exercitando, repetindo isso pouco a pouco. E faz mais ou menos um ano que eu sofri um acidente de moto. Vamos fazer até uma moto aqui, ó, para representar. E dia 6 de janeiro de 2024 eu sofri um acidente de moto. Dia 6 de janeiro agora fez um ano, em 2025. E o que aconteceu com essa experiência? Mais uma vez, eu tive uma outra experiência de 1%, de um cruzar de linhas. Foi andar de moto. Eu cheguei no meu limite. Eu já tinha sofrido vários acidentes, mas com a chegada na minha filha, na minha vida, eu cruzei essa linha. Só que eu cruzei essa linha por um lado ruim. Eu nunca mais vou me botar à prova para colocar minha vida sobre duas rodas para eu não poder ter a chance de ver minha filha crescer. Então esse foi outro 1%, outro cruzar de linhas que eu tive na minha vida. E veja só, por que outro 1%? Porque eu já sofri vários acidentes. Então eu já tive vários acidentes que me fizeram chegar. E aí a chegada da minha filha, os acidentes, o amadurecimento, você já não é mais tão jovem, então a recuperação não é tão rápida, me fizeram cruzar essa linha e eu nunca mais quis andar de moto até o momento, não quero e não vou arriscar minha vida por causa disso, pelo prazer de andar de moto. Você entende? Como é muito louco, como esse cruzar de linhas pode ser uma referência de vários lugares diferentes, com bom ou ruim. Inclusive eu estou ouvindo o audiobook do Hábitos Atômicos e fala muito disso, de você repetir atitudes, de entender quem você é, a sua identidade. E aí você começa a entender um pouco disso e isso vai transformando a sua vida. Isso é uma bola de neve que você vai tendo na sua vida e só traz coisas boas. Ter essa consciência sobre o cruzar de linhas que te faz crescer
e o cruzar de linhas que te faz chegar no teu limite de uma forma ruim, se tornar uma pessoa intolerante, uma pessoa sem paciência. E aí você começa a doutrinar os seus sentimentos, a direcionar de uma forma mais interessante. Então esse 1% que a gente alcança a cada dia, pro bom e pro ruim, como eu falei, o cara que está subindo o Monte Everest, o corredor de Fórmula 1 que quer diminuir 1/10 de segundo, o cara que está na academia quer aumentar o peso, a pessoa que já está sem paciência, que não aguenta mais ser magoada, frustrada por uma pessoa e o limite aumenta, uma pessoa que é assaltada na rua, ela muda a referência de cruzar de linhas dela. Enfim, cada um tem o seu cruzar de linha. E esse vídeo aqui é para compartilhar um pouco dessa minha experiência, para contar para vocês qual foi o meu cruzar de linhas com relação à vida, ao andar de moto, a academia, como eu emagreci. Eu vou ver se eu coloco inclusive esse comparativo de como eu estava e como eu tô, né? Como eu estava com 120 quilos e como eu fiquei com 80 e poucos quilos. Eu devo estar agora na casa dos 90, mas eu vou chegar lá de novo. E tudo isso porque eu quero cruzar essa linha, porque eu sei a minha capacidade. E eu sei que no momento que eu boto isso na cabeça, eu faço até um registro, assim, chega, esse é o dia do basta, esse é o dia do chega, hoje acabou, entendeu? Fiz isso, tô fazendo isso com marketing digital também, tô estudando e aplicando todos os dias e as coisas vêm dando certo, graças a Deus, e crescendo 1%. E as pessoas vão olhar para você e vão falar, nossa, que sorte, né? Foi repentino, foi né, de repente que ele ficou rico, ou que ele emagreceu, ou que ele ficou inteligente. Não, as coisas vão acontecendo conforme você vai estudando e aplicando, estudando e aplicando. Seja estudar sobre você, sobre os seus limites, seu comportamento, seu cruzar de linhas, ou estudar uma coisa nova como marketing digital, estudar para o concurso. Só sei que no final tudo se trata de cruzar a linha, né? Todo dia você tem que cruzar essa linha. E eu, inclusive, para fechar esse vídeo, eu ouvi um dado, deixa eu mudar aqui de novo. Eu ouvi um dado que as pessoas, elas só evoluem, não é esse, é esse aqui. Elas só evoluem em determinada habilidade, ação, coisa da sua vida que você estiver praticando, quando você ultrapassa, atinge algo além de 70%. O que significa isso? Que você precisa fazer algo além do meio esforço. Por exemplo, academia. Você consegue pegar 100 quilos de cada lado no agachamento, mas todos os dias você pega 50. Você precisa sempre atingir, no mínimo, digamos que 100 quilos seja a sua capacidade máxima, e você pega 50 quilos. Você precisa, mas 100 quilos, imaginamos que você pega 100 quilos de cada lado com ajuda, tá? Imagina que você, então, com 70 quilos já está se dedicando, já está tendo que se dedicar, se esforçar. Então, esses 70 quilos, você precisa ultrapassar ele. Você precisa pelo menos pegar uns 80 quilos, ou seja, 80%. Você precisa passar desses 70% todos os dias para ter uma resposta expressiva de aprendizado. Seja aprendizado no músculo ou aprendizado na mente, tá? Isso é um dado que eu vi. Se alguém tiver essa informação aí, confere comigo. Mas eu conferi a informação e até então achei muito bom essa informação, muito boa, achei relevante, porque às vezes a gente chega só nos 70% da nossa capacidade. E para a gente conseguir ter uma resposta expressiva de aprendizado, a gente tem que ultrapassar esses 70%. Eu diria até que entrar de uma certa forma no modo de estresse. Quando você começa a aprender e fica tão estressante aquilo que você tem que dar uma pausa, sabe? Eu diria que chegar nesses 80%, 85%, que seria interessante,
é chegar no modo estresse, onde você acaba indo além daquele momento de conforto, da zona de conforto. Bom, gente, eu acabei divagando aqui, foi um bate-papo sobre esses momentos de virada de chave que a gente tem na vida, esse cruzar de linha. Hoje foi um bate-papo bem legal e eu gosto desse tipo de vídeo. Eu gosto de trazer sobre o Ace Nitro V15, vocês também gostam, sei disso, mas hoje eu decidi trazer uma reflexão sobre o que vem acontecendo na minha vida, o que eu venho enxergando e baseado em dados, em fatos também, eu tenho visto que isso é um dado científico para as pessoas realmente se embasarem e terem uma direção mais assertiva em determinadas aplicações da sua vida. No mais é isso, foi muito legal esse bate-papo. Depois eu quero trazer um vídeo, agora mudando de assunto, sobre o S23 Ultra. Vai fazer 2 anos que eu tô com ele. É um celular muito bom, já saiu o S24 Ultra, vai sair o S25 agora. E é um celular muito legal, muito bacana, eu gosto muito e queria trazer depois um resumo para vocês do que eu tô tendo de experiência com ele, tá? Inclusive esse vídeo está sendo filmado com o S9, tá? Ele tá ligado no computador, direto via cabo. Tô usando ele como webcam. Se vocês gostaram dessa imagem, comenta aí. Se vocês estão gostando desse áudio também, é um outro microfone, é o LensGo da... Acho que é do que mesmo? Eu acho que a marca é LensGo. Eu acho que é isso, LensGo. Só não lembro o modelo dele. Muito bom esse microfone. Eu comprei na época da pandemia, já vai fazer 5 anos. Muito bom, muito bom. Essa cadeira também, comprei na época da pandemia. Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu achei muito conteúdo antigo aqui no meu computador. Esse microfone, eu achei eu abrindo. Esse bastão de LED aqui também, da Luxil, P2000, eu acho, P200. Enfim, e esse celular S9 que eu tenho desde 2018, esse S9 que tá filmando. Ele tá, assim, atendendo a necessidades. Ele só tá com a bateria inchada, tá? Então, esse é um papo diferente aqui sobre tecnologia, mas depois eu vou trazer mais um vídeo só sobre esses aparelhos. No fim, é isso. Espero que vocês tenham gostado da reflexão de hoje. Eu sou Thiago Oliveira e eu espero que você esteja gostando dos nossos conteúdos. Se você tá gostando, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Um beijo, abraço e até mais.